Com este vídeo vais saber 12 maneiras de ganhar mais dinheiro no IRS em 2024. Sabemos que vamos conseguir ajudar porque em vídeos passados cumprimos a nossa promessa e ajudamos pessoas como tu a perceber tudo sobre o assunto que precisavam de saber. Em vez de demorar dias e dias a procurar toda a informação que precisas, em 14 minutos vais saber tudo. A única coisa que tens de fazer é ver este vídeo até ao final. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direto ao assunto aqui por nós. Se achas que te vai ajudar, subscreve ao canal para não perderes futuros vídeos. Existem 12 maneiras para ganhar mais dinheiro no IRS em Portugal. Se não sabes tudo sobre o IRS, vê este vídeo super completo que fizemos e no final vais saber tudo. Quanto a estas 12 maneiras, obviamente não vais conseguir implementá-las a todas, mas pelo menos uma ou duas consegues. E o nosso objetivo é acabares este vídeo e não precisares de ir a outros canais procurar mais informação. A nossa missão é que a tua pesquisa acabe aqui. As despesas de saúde são descontadas em 15% até ao limite de 1000 euros por agregado familiar. Esta dedução é relativa a todas as despesas de bens e serviços de saúde, independentemente da taxa de IVA que tenham. Mas, no caso de despesas sujeitas à taxa de IVA de 23%, é necessário ter uma receita médica. As despesas de saúde que são dedutíveis aos impostos do IRS são consultas, exames, tratamentos, cirurgias e internamentos, medicamentos, máscaras e álcool gel, óculos, armações, lentes e outras próteses ortóteses, fraldas para incontinentes, atividade física, termas e produtos ortopédicos, transporte em ambulâncias e não urgente doenças, prémios de seguro de saúde e contribuições pagas a associações mutualistas ou instituições sem fins lucrativos que prestem cuidados de saúde. Esta é uma das deduções que costuma ser mais aproveitada pelas famílias. Podes deduzir do IRS 30% das despesas de educação e formação até o limite de 800 euros por agregado familiar. No entanto, as famílias com estudantes inscritos em estabelecimentos de ensino localizados no interior do país ou nas regiões autónomas podem deduzir 33% das despesas de educação. Já os agregados familiares com estudantes deslocados e a viverem em casas ou quartos arrendados têm direito a um limite mais generoso até 1000 euros, mas apenas se a diferença face aos 800 euros for referente a despesas de arrendamento de estudantes deslocados. Considera os estudantes deslocados os jovens até 25 anos de idade e inscritos em estabelecimentos de ensino localizados a mais de 50 km da residência permanente do respectivo agregado familiar. As despesas de educação que são dedutíveis aos impostos do IRS são as creches, jardins de infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de educação, manuais e livros escolares, arrendamento de quartos ou casas de estudantes deslocados, refeições escolares, ensino de línguas, música, canto e teatro, explicações particulares e salas de estudo e atividades de tempos livres, os conhecidos ATLs. Agora, no IRS de 2025, que é relativo aos rendimentos de 2024, vai ser possível deduzir explicações em centros de estudo que vão estar sujeitas à taxa reduzida de IVA de 6%. As despesas gerais familiares são deduzidas aos impostos de IRS em 35%, até o limite de 250 euros por contribuinte, ou seja, por pessoa. No caso de um casal que opte pela tributação conjunta, o limite é de 500 euros, 250 euros por cada um. As famílias com um só pai podem deduzir 45% das despesas gerais familiares até 335 euros. Nesta dedução entram praticamente todas as despesas do dia-a-dia, como a água, a eletricidade, o gás, as comunicações, supermercado, combustível e vestuário, por exemplo. A dedução derivada de imóveis permite deduzir despesas de juros de empréstimos contratados até o final de 2011 para a compra de casa para habitação própria e permanente ou arrendamento permanente. São também dedutíveis despesas de juros de empréstimos de contratos realizados até ao final de 2011 com cooperativas de habitação ou no âmbito do regime de compras em grupo para aquisição de casa, para habitação própria e permanente ou arrendamento. Estas despesas são dedutíveis em 15% até ao limite de 296 euros ou 450 euros para agregados familiares com rendimento coletável até 30 mil euros. Esta dedução podes deduzir ainda despesas de rendas para habitação permanente, pagas ao abrigo do RAU ou do NRAU, bem como despesas de rendas de contratos de locação financeira, o chamado leasing, para habitação permanente que não constituam amortizações de capitais. A dedução destas despesas é de 15% até ao limite de 502 euros ou 800 euros para agregados familiares com rendimento coletável até 30 mil euros. Em caso de transferência da residência permanente para o interior, o limite dedutível é elevado a até 1000 euros durante 3 anos. As mudanças para o IRS 2025, relativo aos rendimentos de 2024, é o limite da dedução de despesas de rendas e será de 600 euros. Nas famílias com rendimentos coletáveis até 7.703 euros anuais, haverá uma majoração até 900 euros.
As despesas em lares são dedutíveis em 25% até o limite de 403,75 €. As despesas são as seguintes: despesas de apoio domiciliário, lares e instituições de apoio à terceira idade, contribuinte e o cônjuge. Também podes deduzir despesas de lares e residências autónomas para pessoas portadoras de deficiência, dependentes, ascendentes e colaterais até o terceiro grau, ou seja, irmãos ou tios. Mas o rendimento mensal destes familiares não pode passar além do salário mínimo, que são 760 € em 2023. Esta é de longe a pior maneira de receber dinheiro no IRS. No entanto, e bem, ser portador de deficiência traz benefícios fiscais. Para receber os benefícios derivados de deficiência, tens de ter uma incapacidade permanente igual ou superior a 60% e tem de ser comprovado por um atestado de multiuso. Estas pessoas têm direito a uma dedução correspondente a 4 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, o chamado IAS, o que equivale a 1.921,73 €. No entanto, se fores deficiente das Forças Armadas, recebes mais uma dedução equivalente ao valor do IAS, que é de 480,13 €. Portanto, no total recebe 2.402,16 €. No caso de teres dependentes e ou ascendentes com deficiência, recebes 2,5 vezes o IAS, ou seja, 1.201,07 €. Se a deficiência for de 90% ou mais, quer seja para ascendente ou dependente, recebes 1.921,73 €, o equivalente a 4 vezes o IAS. Tens ainda outras deduções aos impostos, como 30% das despesas de educação do contribuinte ou de dependentes portadores de deficiência, sem qualquer limite, 30% das despesas de reabilitação do contribuinte ou dependentes portadores da deficiência, sem também qualquer limite, 25% dos prémios de seguro de vida pagos que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, até 15% da coleta, 25% das contribuições pagas às associações mutualistas que garantem exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, até 15%, e, por último, 25% das contribuições pagas para reforma por velhice, até 65 € por cada contribuinte não casado ou separado, ou 130 € por cada contribuinte casado ou não separado. Esta dedução depende de o benefício ser garantido após os 55 anos de idade e 5 anos de duração do contrato. Uma outra maneira de receberes mais dinheiro no IRS é através de dependentes e ascendentes. No nosso vídeo, onde fazemos um guia completo sobre tudo o que precisas saber sobre o IRS, definimos bem o que é um dependente. Para este vídeo, de forma simples, um dependente vamos chamar-lhe um filho. O dinheiro que recebes por cada dependente é 600 € por cada dependente com mais de 3 anos, 726 € por cada dependente até 3 anos e 900 € a partir do segundo dependente e seguintes até aos 6 anos de idade, independentemente da idade do primeiro dependente. Para perceberes bem com um exemplo, vamos imaginar que tens 3 dependentes com idades de 9, 3 e 1 ano. Neste caso, vais receber 600, 900 e mais 900 € no total de 2.400 €. Um ascendente, por exemplo, o teu avô ou o teu pai, que vive em tua casa e que não tenha uma pensão superior à mínima do regime geral. Se tiveres 2 ascendentes, recebes 525 € por cada. Se só existir um ascendente nestas condições, a dedução dos impostos será de 625 €. E já agora, se te ajudamos em alguma maneira até agora, deixa um gosto neste vídeo. É possível deduzir parte do IVA de despesas feitas em vários setores, até o limite de 250 € por contribuinte. Os setores que têm uma dedução de 15% do IVA são a reparação e manutenção de automóveis e motociclos, alojamento, restauração, cabeleireiros, atividades veterinárias, ginásios e jornais. E os setores que têm uma dedução de 100% do IVA pago são os passos sociais e os bilhetes. E quanto às despesas em medicamentos de uso veterinário, podes deduzir 35% do IVA cobrado. Uma mudança para o IRS 2025, relativo, claro, aos rendimentos de 2024, é que vais conseguir deduzir 30% do IVA pago nas despesas do ginásio em vez dos 15%. Para aqueles que pagam pensões de alimentos, podem deduzir ao imposto 20% das despesas sem qualquer limite, desde que tenham sido decretadas por sentença judicial ou acordo homologado. Existem 2 tipos de benefícios fiscais associados aos PPR, ou seja, os planos de poupança-reforma. Um benefício no momento da subscrição ou do investimento, a que chamam um benefício de entrada, e um benefício no momento do reembolso ou do levantamento do dinheiro, o que chamam o benefício de saída. Vamos começar então pelo benefício de entrada. É possível deduzir ao imposto a pagar de IRS 20% dos valores aplicados num determinado ano em planos de poupança-reforma, por cada sujeito passivo, não casado ou por cada um dos cônjuges não separados. Esta dedução tem limites máximos, de acordo com a idade do subscritor. Podes ter 400 € se fores o titular até 35 anos, 350 se a tua idade
for entre os 35 e os 50 anos e 300 euros se tiveres mais de 50 anos. Assim, se quiseres ter direito ao benefício máximo, o investimento a cada ano deve ser de, no mínimo, 2.000 euros para titulares até os 35 anos, 1.750 entre os 35 e os 50 anos e 1.500 até os acima dos 50 anos. Agora, quanto ao benefício fiscal de saída, temos, por um lado, a tributação das mais-valias é feita apenas no momento do resgate, o que permite a capitalização total dos juros, o que significa reinvestir os juros. Por outro, o imposto sobre as mais-valias é reduzido entre 8% e 21,5%, quando comparado com o dos outros instrumentos financeiros, que é geralmente 28%. O imposto sobre as mais-valias é diferente de acordo com o prazo ou a duração do investimento, ou quando o levantamento, sendo menor quanto mais antigo for o PPR. Na verdade, apesar do que o nome indica, o nome Plano de Poupança Reforma, possa fazer parecer, é possível resgatar o dinheiro de um PPR antes da idade da reforma. Através de doações, também consegues ter deduções de dinheiro no IRS, mas apenas são aceitos donativos concedidos a entidades públicas ou privadas cuja atividade consista predominantemente, ou seja, maioritariamente, na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva ou educacional. Os donativos são dedutíveis em 25% sem qualquer limite se forem efetuados ao Estado, fundações e instituições religiosas. Nos restantes casos são igualmente dedutíveis em 25%, mas até o limite de 15% da coleta. No entanto, se os donativos forem concedidos a igrejas, instituições religiosas, pessoas coletivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituídas, o seu valor é considerado em 130%. E eu vou explicar isto aqui com um exemplo. No caso de um donativo de 1.000 euros concedido a uma igreja, o montante a considerar para o cálculo da respectiva dedução à coleta do IRS será de 1.300 euros, que é os 1.000 euros vezes 130%, correspondendo a um abatimento ao imposto a pagar de 325 euros, desde que não ultrapasse o limite previsto. Os valores dos donativos devem ser inscritos no quadro 6b do anexo H com a indicação dos códigos respectivos. A majoração a que houver lugar será assumida automaticamente. E até este ponto, se demos algum valor, subscreve ao canal para não perder futuros vídeos que também te vão ajudar imenso. O regime público de capitalização é um regime de segurança social a que podes aderir de forma individual e voluntária e podes realizar contribuições adicionais ao longo da tua vida ativa e tirar partido das capitalizações anuais, sendo que essas serão convertidas em certificados de reforma. Basicamente serve para acumular poupança para a reforma. Este regime permite uma dedução de 20% do dinheiro aplicado até ao limite de 350 euros por contribuinte. Nós na Desconheço gostamos sempre de deixar informação extra para ti na descrição. E desta vez temos um documento que mostra como fazer reclamações e recursos no processo de liquidação de IRS, as condições necessárias para obteres a morada fiscal em território português e também que entidades são válidas para receber os donativos e deduzir na despesa do IRS. A soma das deduções à coleta, excluindo as deduções pessoais e familiares, que são os dependentes e excedentes, despesas gerais familiares e dupla tributação, estão sujeitos a um limite, por agregado familiar que depende do escalão do IRS. O primeiro escalão até 7.479 euros não tem qualquer limite, do segundo ao oitavo escalão, que são dos 7.479 euros até os 78.874 euros anuais, tem um limite entre 1.000 euros e 2.500 euros e o nono escalão tem um limite de 1.000 euros. Nos agregados familiares com 3 ou mais dependentes, o limite da soma das deduções à coleta é majorado em 5% cada um. E é tudo o que tenho para ti hoje, espero ter conseguido cumprir a minha promessa que fiz ao início e se o vídeo foi uma mais-valia, considera ver este próximo vídeo. Se não achas que vai ajudar e não vai dar de jeito nenhum para o futuro, então até um próximo vídeo que certamente dará.